Meu querido amigo Jeremias Neto, quando os meus pais me tiveram, eles já não eram tão novos. A minha mãe já tinha 47 anos e o meu pai 51, quando eu cheguei. Bem, vamos lá, isso aqui é pessoal, tá? A minha impressão dos meus pais quando eu era criança era de pessoas distantes. Como quem convive com um tio mais afastado da família e não se sente à vontade com ele. Você sabe, Jeremias, que até certa idade eu não tinha muita noção de qual deveria ser o padrão mais adequado de pais bacanas. Eu fui percebendo quando entrei na escolinha. Porque quando eu entrei na escolinha, eu vi outros pais e vi que eles não eram como os outros. Por exemplo, eu não recebia assim carinho, abraços, beijos, parabéns. Sabe aquela coisa, filha, ó, parabéns pela nota, parabéns por isso, parabéns por aquilo, não. Você sabe que até presentes eles evitavam me dar com a desculpa de não me mimar. Eu via as outras crianças recebendo brinquedos, roupas, doces e só observava. Eu comia doces em casa também, mas no máximo bolacha recheada, quando muito uma fruta ou algo assim. Parece radical demais para você, não é? Mas não é exagero não, eu sofria calada sem ter com quem desabafar. E quando ia perguntar para eles por que não me davam carinho, eu ainda apanhava, porque meu pai dizia, carinho é a comida que a gente põe todo dia na mesa para você, menina. O resto é frescura. Como é que você diz que a gente não dá carinho? Não seja ingrata. Ingrata. Essa palavra já era quase o meu apelido, ingrata. Tudo que eu fazia era motivo para ser chamada de ingrata, de mal agradecida, de mal tudo. Fui uma criança como qualquer outra. E às vezes... Bom, Jeremias, qual é a criança que não apronta? Às vezes aprontava das minhas. Mas creio que era tudo para ver se eu conseguia atrair a atenção deles. E conseguia. Através de umas baitas chineladas. Meu pai chegou a me bater com fio de ferro, cabo de vassoura, pá de aço, qualquer coisa que ele encontrava pela frente. A pior vez foi quando ele jogou um copo que quebrou na minha perna todinha, cortando tudo. Eu urrava de dor. Foi a única vez que vi minha mãe me ajudar, mas ainda assim dizendo, de novo você com esses papos de carinho, menina. Da próxima ele taca o copo na sua boca para ver se corta tudo. Para com essa cobrança. Por que isso? Por que eles agiam assim comigo? Nem entre os meus pais eu enxergava nenhum afeto. Na verdade, nem afeto nem nada. Eu nunca vi os dois brigando, nem trocando juras de amor, nada. Minha mãe uma vez me disse que no namoro deles já era desse jeito. É ela mesma que impôs. Para você ter ideia, ela nunca chamava por outra coisa que não fosse Lopes, o sobrenome dele. Ela achava coisa de gente melosa demais dar apelido. Por isso, só os meus amiguinhos me chamavam de Gabi. Eu já era o oposto deles. Eu já era carinhosa, gentil com as pessoas, uma natureza de dar o que deseja receber. Eu era assim com os professores, com os coordenadores, diretores, amigos. Já chegava cumprimentando, beijando, desde o porteiro até a tia da cozinha. Nos dias de reunião, quando viam isso, meus pais achavam um horror. Então, Jeremias, eu cresci amarga. Veja, eu cresci amarga com eles e doce com o mundo. E a partir dos meus 15 anos passei a não fazer questão do carinho deles e nem da atenção. Meus amigos da infância e novos amigos que comemoravam meus aniversários nas casas deles, eu ficava fora 2, 3 dias sem ser questionada.
E era como se eu morasse sozinha, porque não tinha mais nada, sabe? Não tinha mais nada feito na minha mão. E assumi o papel com muita responsabilidade. O tempo passa, as coisas passaram, e no dia que recebi aquela notícia, chovia muito. Eu me lembro mais da chuva forte do que dos meus sentimentos quando escutei. Alô? Olha, o seu pai sofreu um acidente grave na BR-116. Precisamos ir correndo para o hospital. Essa foi a notícia. O seu pai sofreu um acidente grave na BR-116. Precisamos ir correndo para o hospital. Eu não sabia o que o meu pai estava fazendo por lá. Eu não sabia nada. A única coisa que eu estava sabendo era que eu estava diante da primeira vez em que via minha mãe preocupada com o meu pai, ou pelo menos demonstrando preocupação. Chegamos ao hospital enfrentando uma chuva daquela. Mas uma chuva, mas caiu um pé d'água. Chegamos enfrentando essa chuva, enfrentando o vento, mas chegamos. Mas infelizmente, Jeremias, tarde demais. O meu pai não resistiu aos ferimentos, pois o vidro ricocheteou contra o pescoço dele. Tentaram de tudo que foi possível, mas não teve jeito. Naquele momento eu já não tinha mais pai, mas não estava nem triste e nem feliz, eu estava apática. Então chega uma nova fase da minha vida. Minha mãe, depois da morte do meu pai, minha mãe foi se revelando uma pessoa que ainda tinha sentimentos. Minha mãe começa a mudar o comportamento, de hostil, grosseira, grossa, aquele jeito grosso. Ela vai mudando. Sabe, vai se revelando uma pessoa que ainda tinha sentimentos, me chamava para ficar com ela. Mesmo que não dissesse nada, mesmo que ficasse calada o tempo todo, eu ficava ali ao lado, só escutando os ruídos que ela fazia vez ou outra, sem trocarmos uma só palavra. Eu via minha mãe ficando cada vez mais deprimida, mas não sabia o que fazer. Sabe, eu tentava preparar alguma comida, mas ela não gostava de nada, não queria nada, só reclamava. Eu via minha mãe definhando pouco a pouco. E nem quando o câncer anunciou a sua chegada, ela deu trégua. Minha mãe, dura como sempre foi, quis continuar dentro da sua concha. Minha mãe com câncer, nunca nutrimos amor uma pela outra. Isso é fato, mas nunca lhe desejei mal algum, nem ao meu pai. Eu estava diante de uma cena que não sabia como lidar. Eu via pais e filhos nos quartos de hospital e fora, né? E afora. Via tanto amor, tanto carinho e não sabia como era a melhor forma de agir com a minha própria mãe. Aquele era um terreno novo para mim, mas eu sabia que tinha que aprender rápido. Qual seria a melhor estratégia para explorá-lo? Hoje estou com 24 anos. E minha mãe com 71. É complicado observar esse cenário, pois eu não me sinto nem tão menina, nem tão mulher. Ela tem te ouvido mais do que eu, e são muitas as histórias que a emocionam. Sim, a emocionam. Minha mãe, aquela que não era de se emocionar com nada, se comove com as histórias que o Jeremias Neto conta. E foi em uma dessas que eu encontrei uma oportunidade de tirar dúvida da minha vida.
e ter uma conversa bem franca com a minha mãe, em pleno quarto de hospital, com mais 2 idosos doentes próximos, que ouviram tudo. Mãe, oi. Mãe, por favor. Agora você se emociona com as coisas, me diz. Por que você sempre foi... Por que você sempre foi tão distante, você e o papai? São tantas coisas que você entende, Gabriela. Eu não entendo porque vocês nunca quiseram me explicar. Vocês nunca queriam conversar comigo. Por que isso? Me deixa entender. A gente tem que aproveitar cada momento da vida. Você quer saber? Lógico que eu quero, então eu vou te contar. E foi então, Jeremias Neto, que eu talvez tivesse preferido morrer sem saber. Porque me arrependi amargamente quando minha mãe começou a contar a história que eu não conhecia. Gabriela, quando tudo começou, eu ainda nem namorava o seu pai. Eu namorava o irmão dele. Seu pai era perdidamente apaixonado por mim e eu não sabia. Eu tinha muito medo do seu tio. Ele me espancava todos os dias, ainda no começo do namoro, porque ele me ameaçava. Era terrivelmente ciumento e tudo que... E tudo, sabe? Ele achava que era porque eu estava de chaveco com outro. Eu fiquei assim por 3 meses, sofrendo muito. Quando o seu pai descobriu, ficou enlouquecido. Porque ele não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo. Ele abriu a porta de casa e me viu lá com o seu tio, sendo espancada de sair sangue. Seu pai não suportou, o sangue subiu. Ele puxou uma faca na pia da cozinha e foi para cima dele como se fosse um bicho. Eu, que já estava com muita raiva, também peguei outra faca e juntos, eu digo, eu e seu pai matamos o seu tio. Nós ficamos presos por anos e as famílias ficaram contra a gente. Ninguém sabia que eu era espancada porque eu tinha vergonha de falar e todos pensavam que nós matamos o seu tio para ficarmos juntos. Jamais. E a cadeia nos distanciou por anos, até que nos reencontramos e tivemos você. Eu não sei, filha. Eu não sei até que ponto isso tudo mexeu com a nossa cabeça. Mas hoje consigo perceber o quanto não te demos tudo o que precisava. Nos perdoe. Não pelo crime que eu e seu pai cometemos, mas pela falta de amor. O amor que você não teve. Ah, Jeremias, a partir desse momento eu senti uma profunda raiva dos meus pais, sabe? Não pelo erro que eles esconderam, mas por depositarem em cima de mim como se eu tivesse culpa. Minha mãe
Minha mãe está lá morrendo no hospital. E por mais que eu queira, eu não consigo perdoá-la. A mágoa dela está me consumindo dia a dia. Responda para mim, Jeremias, você, seu ouvinte. Você perdoaria? Você perdoaria se sua mãe descontasse a culpa que sente por toda uma vida em cima de você? Você perdoaria? Jeremias, eu não falei os nomes dos meus pais, os nomes que eu citei não são verdadeiros. Tenho medo de alguém escutar e perceber quem eu sou, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da minha história. Eu tenho vergonha de tudo. Sim, são as grandes histórias que contamos aqui no programa do amigo Jeremias Neto, todos os dias. Participe. Acesse o nosso canal youtube.com/Jeremias Neto Oficial.